Olá, os amigos do CGESP. Estamos mais uma vez com as nossas atividades 100% virtuais e para dar início vamos à leitura do livro Vinha de Luz. Caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, capítulo 2, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor, que dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante. Está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho, na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Obrigado. Ficamos agora com a Nilza. Então, na sequência, coube-nos então explanar o Evangelho, e nosso Evangelho de hoje é: fora da caridade não há salvação. Ou melhor, no capítulo 5, itens 8 a 10. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. No dogma, fora da igreja não há salvação, se atém não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto,
longe de unir os filhos de Deus, às vezes separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade. Embora sejam parentes e amigos esses sectários, desprezando assim a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros até o campo do repouso. Na máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio de igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira como adorem o Criador, eles se entendem e se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Como dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem algumas vezes como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da caridade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E, igualmente exclusivo, portanto, nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de possuí-la integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alargam e todos os dias se retificam as ideias? A verdade, quando estudamos, quando lemos sobre a verdade, ela traz um reflexo fiel da realidade. A verdade só pode ser uma. É a certeza, a evidência, buscando-se a razão, também uma questão da dialética, uma questão metafísica. Poderíamos dizer, tratar-se de um círculo vicioso e cada um tem a sua verdade. A minha verdade não é a sua e vice-versa. A sua verdade não é a minha. Então, quantas verdades existem? Porém, a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena ainda não a possui, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar uma verdade relativa e proporcionada mediante o seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Ela não diz fora da salvação, fora do Espiritismo, não há salvação. Isso nós não ouvimos. E sim, fora da caridade não há salvação. E como não pretende ensinar ainda
Toda a verdade também não diz: fora da verdade não há salvação, pois essa máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Portanto, fora da caridade não há salvação. É o que nós aprendemos na doutrina espírita. Então, no item 10 do Livro dos Espíritos, ou melhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, Paulo, o apóstolo, ele nos diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Porque na terra, à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divina é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra, ela se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. Não poderia, assim, o Espiritismo provar melhor a sua origem do que a apresentando como regra. Por isso é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a prescrutar o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as ações, todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência então vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem, mister simples que se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais vezes a inércia e a despreocupação. Desta forma, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de forma a ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer o que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Mediante essa leitura e também fazendo um elo aqui com a leitura inicial, quando se fala da caridade essencial, nós questionamos, nós nos indagamos. Será que nós praticamos a caridade? Será que nós sabemos como praticá-la?
nós não podemos confundir a caridade com filantropia. Na filantropia, nós ajudamos alguém em troca de um benefício, de um retorno social. Claro, não deixa também de ser algo bom, prazeroso. Mas, enquanto que na caridade verdadeira, ela nos emociona, ela toca o nosso coração. E Deus sabe quando isso ocorre. Como no caso do óbolo da viúva. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 moedas, mas que elas não valiam nada. Mas Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva, mais do que todos os outros, ela contribuiu bem mais. Todos deram o que lhe sobrava e ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Assim nós pegamos o Livro dos Espíritos. Na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como que Jesus entendia? E lá está: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Na pergunta 888, o que se deve pensar da esmola? Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é aquele que pede. O temor de uma humilhação muitas vezes detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. O homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente. Ele muitas vezes embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus, da justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve então assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Mediante essa fala, nós voltamos para o que hoje nós estamos passando, o que hoje a sociedade está enfrentando. Lembremos sempre dessa verdadeira caridade, que ela é bondosa, ela é benévola. Está tanto no ato como na maneira que é praticada. Vejamos, então, como diz assim, lembrai-vos também daqueles que aos olhos de Deus, a abstenção tiram mérito ao benefício, porque Jesus disse: ignore a mão esquerda o que a direita der. Na doutrina espírita,
Lá no início, quando nós começamos a estudar, nós nos deparamos com a trilogia apresentada por Kardec, aonde ele nos apresenta 3 palavras, que é o trabalho, solidariedade e a tolerância. É aqui que nós vemos que existe a caridade material, que é a solidariedade, tão necessária também nos nossos dias atuais. Mas a caridade moral, ela é maior. Ela é exteriorizada através do perdão, em que a ofensa deve ser ultrapassada. Ela ilumina e extrapola todo o mundo material. Divaldo, em uma de suas palestras, ele menciona essa caridade de Deus para conosco, enquanto farol sublime, sentimento de amor num estado mais elevado, que exige educação. Mas ele não fala nessa educação formal dos bancos escolares. Ele nos fala da educação moral. Essa educação que é a grande adversária da crueldade, da ignorância e do materialismo. Essa verdadeira caridade que nos exige paciência, tolerância e o grande trabalho de repetir, tornar a repetir, muitas e muitas vezes, sem cansaço, até iluminar a consciência da criatura encarnada. Ela extrapola, ela vai até a erraticidade, que é o mundo espiritual. É a capacidade que se exterioriza no sentido profundo do perdão e se estende também aos espíritos todos da erraticidade, que nós sabemos, os obsessores, daqueles que já partiram e não conseguiram ainda liberar-se, aqueles que sofrem, choram, gemem sobre a opressão dos sofrimentos morais, conforme consta no capítulo 3 do livro do Evangelho, quando fala: há muitas moradas na casa do meu Pai, e lá estão, às vezes no umbral, lá estão esses nossos irmãos. Então vejamos, falando sobre essa importância da caridade, fora da caridade não há salvação. Há mais ainda, para que nós possamos começar a dar os primeiros passos, nós precisamos buscar o amai-vos e instruir-vos, lembrando sempre que essa caridade que praticamos com o nosso próximo se aplica também a nós, através do auto-perdão. E para nós encerrarmos, eu digo, Jesus é o máximo, é o exemplo máximo da caridade. E é Ele que nós temos como modelo e como guia. É os passos dele que nós precisamos seguir, porque fora da caridade não há salvação. Obrigada. Encerrando o nosso Evangelho, pedimos para nos unirmos em pensamento em uma prece. Que Jesus nos abençoe a todos, que todos nós possamos recorrer a Ele no momento das nossas dúvidas, que tenhamos tolerância com os nossos irmãos,
benevolência e a caridade. Jesus, envolve-nos com o seu amor, envolve-nos a todos nesse momento tão difícil, pelo qual a sociedade toda passa, o planeta passa. Que possamos dia após dia crermos e buscarmos o seu amor, os seus ensinamentos, colocando-os em prática no nosso dia a dia. Ó Jesus, envolve a todos, os nossos irmãos, nas suas mais difíceis momentos. Quantos estão sem ter um lar, estão nos hospitais, aguardando um leito. Tende piedade de todos, envolve a todas as famílias e permita-nos que busquemos sempre seguir os vossos passos. Nos dê força, nos dê coragem necessária para que possamos superar essa nossa inferioridade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja.